Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Essa união nunca falte para nós.
Graça e paz, irmãos. Este é o momento de orarmos juntos. Hoje nós temos apenas 4 pessoas pedindo oração, 4 privilegiados que vão poder tocar o céu e receber a graça de Deus através de suas intercessões. A Elisa Artuso está pedindo pela sua vida e pela vida do Sérgio, saúde. E ela também está pedindo pela sua filha, a Laís, e sua família, que o Senhor esteja abençoando a mudança e os novos planos para a vida deles. Então vamos estar orando pela Elisa, pelo Sérgio, pela Laís e todos os seus familiares. A Débora Baldi está pedindo pela sua filha Andressa e pela sua netinha Mirella. Vamos orar por essas 2 vidas. A Tânia Zocolan pede oração pelo Eduardo, que está na UTI, pede pela sua saúde, pede pelos enfermos, pelos familiares que estão em luto e por nossas autoridades. Que Deus dê a direção e sabedoria para aquelas pessoas que estão tomando grandes decisões. A Severina Pereira está pedindo oração pela sua família. Pede pela vida do Ronaldo Fernandes, que é o seu filho, fez aniversário no dia 5 de agosto, ela agradece pela vida do Ronaldo. Ela também está pedindo oração pelo seu genro Alex Souza e família. A mãe do Alex está em estado terminal com câncer. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas. E também a Severina agradece a Deus as orações pelo seu vizinho Marcos Roberto. Nós pedimos por ele está com Covid, mas agora já está internado e em recuperação. Então, nós entendemos isso como uma resposta de Deus. Deus já está agindo na vida do Marcos Roberto. Você também provavelmente tem algum motivo de oração. Aproveite este momento e, como eu costumo dizer, tenha um grande momento de fé. Todos juntos, chegando ao trono da graça, pedindo a sua misericórdia sobre as vidas. Então, oremos, irmãos. Nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade, mais uma rica oportunidade de estarmos falando contigo como igreja, Deus. Cada um no seu lar, mas cada um com o coração voltado para ti, buscando a tua graça, buscando a tua misericórdia, o teu cuidado para com as nossas vidas. Ó Pai, nós não temos nenhuma pretensão de te informar qualquer coisa, mas nós precisamos falar, nós precisamos colocar as nossas necessidades diante de ti. Pai querido, recebe esses motivos que foram apresentados aqui, Senhor. Abençoa os pedidos da Severina, abençoa seu filho, aquele seu vizinho, aquela senhora, Deus, mãe, que está com câncer. Abençoa ela, seus familiares, ó Pai. Abençoa a Débora, que pede pela sua filha, pede pela sua netinha. Abençoa a Tânia, Senhor, que pediu para aquela pessoa que está internada, pediu pela sua saúde, pediu pelos nossos governantes. Toma as nossas vidas nas tuas mãos e ajuda-nos, Senhor, a viver para a tua glória, Pai. Visita cada pessoa que está participando desta oração. Se há alguma tristeza, se há algum desânimo, se há alguma insegurança, se há alguma carência material, emocional ou espiritual, ó Deus, realiza a tua obra nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por
isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
Graças e paz, irmãos. Dando sequência ao estudo que o pastor Silvio nos passou, quero agradecer a Deus, ao pastor Silvio, pela oportunidade de estar trazendo essa palavra para os irmãos. Na sequência que os irmãos que já falaram aqui, o irmão Guilherme, o pastor Silvio, o irmão Elber, o irmão Alexandre, hoje é dia de Ederson falar algo em relação a uma vida com propósitos. Amém? Então, o texto base para esse estudo está aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 31 até o versículo 42, que diz assim: E entretanto os seus discípulos lhe dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhes porventura alguém de comer? Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, dizendo, tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam agora à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Na sequência desse estudo, Uma Vida com Propósitos, nós queremos destacar a introdução que vamos fazer agora. O pastor Rick Warren, ele menciona alguns estilos de vida que alguns hoje em dia estão se adaptando a algum estilo de vida. Então ele menciona alguns estilos de vida da seguinte forma. O pastor Rick Warren diz o seguinte, tem muita gente vivendo o tipo ecológico de vida hoje. Nunca se falou tanto em meio ambiente, tanto não se falou tanto em desmatamento, geleiras, tanto não se falou tanto em queimadas, Amazônia, poluição, reciclagem, mas índios, garimpeiros. Essas menções do pastor Rick Warren, esse tipo de ensinamentos aqui, ele diz que essas pessoas querem viver esse tipo de vida que estão aqui mencionados, só falar da Amazônia, desmatar uma série de coisas. Mas ele frisa também outro tipo de vida, que é o eclético de ser. Pessoas que trabalham, por exemplo, e buscam vários tipos de vivência. O eclético é aquele que escolhe várias fontes para sobreviver, aquele que tenta de tudo entender um pouquinho para tocar a vida para frente. Ele também fala do modo de vida alternativo, que você alterna, você escolhe mudanças para a sua vida. Na Bíblia nós encontramos as palavras do Senhor Jesus Cristo em Atos 8, que diz assim, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria até os confins da terra. Cristo quer que nós vivamos uma vida no estilo missionário, uma vida em novidade de vida. Nós vamos encontrar aqui em Romanos capítulo 6 as seguintes palavras. Romanos capítulo 6 diz assim, Cristo quer que nós vivamos uma vida diferente. Romanos capítulo 6 diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Deus quer que você fale dessa novidade de vida, que você testemunhe dessa novidade de vida. Para isso que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que propagar essa novidade de vida. Cristo quer que nós sejamos testemunhas. Mas o que é uma testemunha? Testemunha é aquela que declara o que viu e o que ouviu. Nós temos que declararmos que estamos salvos por Cristo Jesus. Nós temos que falarmos a mensagem do Evangelho, que Ele é o caminho,
a verdade e a vida. O Evangelho de João já começa com testemunhos. Nós temos o testemunho de João Batista. Em João capítulo 1, versículo 35, diz assim, o Evangelho de João diz as seguintes palavras. O Evangelho de João já começa com o testemunho do próprio João Batista em relação a Jesus. João 35 diz assim, no dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. João Batista foi um dos que testemunharam sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Na sequência, nós temos aqui os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo Cristo passar, disse, eis ali o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. E vendo Jesus, voltando-se, vendo eles que seguiam, disse, o que buscais? Eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E orando, Jesus disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No dia seguinte, que Jesus ir a Galileia, achou Filipe e disse, segue-me. Isso é testemunhar. João Batista apresentou o Cordeiro. André apresentou ele a Pedro. E foi uma sequência aqui. O Evangelho começa com vários testemunhos, como nós mencionamos aqui. Atos capítulo 1, versículo 8, 19. E sereis o que? Minhas testemunhas. O que a Bíblia nos mostra é que nós temos que sermos testemunha de Cristo, e Deus trabalha com pessoas. Deus trabalha com pessoas. Nós vimos aqui, Deus trabalha com pessoas. Deus trabalha com seres humanos, e a Bíblia nos mostra que Deus trabalhou com muita gente imperfeita. Nós encontramos o caso de Tomé, que queria vir para crer. Nós encontramos o caso de Pedro, que negou Jesus. Judas, que o traiu. Deus usa pessoas. E usa pessoas segundo a sua vontade. Cristo trabalhou com pessoas imperfeitas. Deus trabalha com vasos de barro. Somos nós, frágeis. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim. 2 Coríntios 4, 7 diz assim, em relação a nós. Palavras do apóstolo Paulo à igreja diz assim. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos frágeis, irmãos. Vivemos pela graça de Jesus. Nós temos que falarmos do Evangelho de Jesus, testemunharmos do que temos. Pedro fala, importa mais agradar a Deus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A Bíblia nos diz que não há um justo sequer. Nós temos que nos conscientizarmos que nós não somos justos. Deus nos torna justos para falar dele. Muitas vezes a gente fica travada para falar de Jesus. A gente quer que nós não somos dignos da palavra de propagarmos a palavra de Jesus, mas Deus nos torna justos. João Batista diz assim, eu vos batizo em água, mas aquele que vem depois de mim, não sou digno de desaltar as suas parcas das suas sandálias. Não sou digno. Digno, que nos torna digno é o Senhor Jesus Cristo, que nos torna justo é o Senhor Jesus Cristo através da sua graça. Em Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz assim, livro de Timóteo capítulo 1, versículo 15, encontramos assim, as seguintes palavras do apóstolo Paulo em relação ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo não se intitulava o melhor cristão, mas ele se intitulava o principal dos pecadores. Foi perseguidor da igreja, salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Um segundo ponto que o pastor Rick Warren fala em relação à vida com propósito é que a igreja é o local e o ponto de partida para o nosso testemunho. A igreja é o ponto de partida. Você pega os ensinamentos que se aprende na igreja do Senhor Jesus Cristo
E você pega esses ensinamentos e você vai, através desses ensinamentos pastorais, pregando a mensagem do Cristo através da Bíblia Sagrada. O autor C.S. Lewis disse: Deus nos chamou para sermos testemunhas, não advogados. Testemunhas nós temos que sermos, falarmos de Cristo Jesus. Sermos testemunhas para sermos testemunhas é preciso conhecer e saber sobre quem nós falamos. Preciso conhecer que Cristo é o pão da vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o bom pastor, que Ele é a porta. É isso que nós temos que pregar aí fora. Nós temos que falarmos às pessoas que nos cercam, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Cristo é o pão da vida, que Ele é a luz do mundo, quem segue jamais vai andar em trevas e que Ele é o único suficiente Salvador para as nossas vidas. O autor ainda cita que tem muita gente gastando tempo, o autor com coisas que não estão na agenda do Senhor Jesus Cristo. Atos 8 diz assim: semeis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Ele menciona que esta missão é intransferível. Essa missão é minha, é sua, é da igreja, é de cada um. Essa missão nós temos a responsabilidade com essa missão de falar do Senhor Jesus Cristo, ela é pessoal. Em relação ao texto que nós lemos aqui, vamos dar uma volta ao texto que nós vimos aqui de João capítulo 4, que diz assim, João capítulo 4, versículo 31. E entrando seus discípulos, regoram dizendo: Rabi, come. Esse texto aqui nos fala em relação a que Cristo, após ter evangelizado a mulher samaritana, nós encontramos que havia um propósito para Cristo ir para Samaria, havia uma necessidade para ir em Samaria. Isso está no texto de João capítulo 1, versículo 4, que diz assim, João 4, 1, versículo 4, era necessário passar por Samaria. Havia uma necessidade. Cristo, quando sentou à beira daquele tanque para conversar com a mulher samaritana, havia um propósito. Ele conversar com aquela mulher. Ele conhecia a vida daquela mulher. Foi evangelizar aquela mulher. Foi falar em relação a uma nova vida para aquela mulher. Falou da água viva, falou uma série de coisas para aquela mulher. E a mulher disse: vejo que és profeta. Eu sei que o Messias há de vir, e quando eu vier vai anunciar todas essas coisas que ele falou: sou eu que falo contigo, mulher. E a mulher começou a falar de Jesus nos caminhos que seguiram mais para frente. Começou a falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. Diz o texto ainda que ela diz assim, nos versículos anteriores ao 30, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens, no capítulo 4, versículo 29, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. No capítulo 4, versículo 31, Cristo diz assim, no versículo 38, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. A mulher já tinha feito a parte dela, onde não trabalhastes. Essa palavra era para os apóstolos de Jesus Cristo. A mulher estava fazendo o trabalho de evangelização, estava falando dele. Era necessário passar por Samaria. Então, quando ele fala no 38, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Quem trabalhou foi a mulher. Ele diz assim ainda, voltando ao texto no capítulo 4, 31. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, disse, uma comida tem para comer que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam para os outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Disse-lhe o Senhor Jesus Cristo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Algumas coisas nós podemos encontrar nesse texto aqui. Quero falar somente 3 itens em relação a esse texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, versículo 42. No versículo 34 diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Cristo veio esse mundo aqui para fazer o bem para nós. Sendo mal, nós sendo maus, ele veio fazer o bem, mostrar o caminho da salvação. Deus dar os caminhos corretos para nós. Que se veio fazer o bem, diz aqui, olha só. E nesse texto ele ainda fala sobre o zelo do Senhor Jesus Cristo pela obra de Cristo. A minha comida não é material. Minha comida é espiritual. Para isso eu vim ao mundo, para dar minha vida em resgate de muitos. Então, o versículo 34 nos mostra que ele veio para fazer o bem.
em relação a zelar pela obra de Deus. Nós temos que também estarmos fazendo esse bem ao mundo, falarmos do Senhor Jesus Cristo para as pessoas, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é a luz do mundo. Nós encontramos na sequência, diz assim, ainda, vós não dizeis que ainda há 4 meses que vem a ceifa, e que vos digo, levantai os vossos olhos, e vede até que já estão brancas para a ceifa. Cristo nos fala da urgência aqui do Evangelho. Nós temos que continuar falando de Jesus. Não importa quanto tempo a gente tenha de cristão ou não, Cristo quer que você continue falando da glória dele, que você continue propagando o seu Evangelho. Não se canse de falar, tá? Nós temos que continuar clamando sobre as pessoas que estão indo para as coisas, para os caminhos errados, estão se perdendo no mundo. E temos que falar dessa salvação que está em Cristo Jesus, que é o único, que é o caminho, a verdade e a vida. O versículo 36 diz assim, eis que o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que também assim o que semeia como ceifa, ambos se regozijem. A alegria nossa é completa quando os homens se rendem a Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, mais vale uma alma para Cristo do que o mundo inteiro. Não se esqueça, meu irmão, sua vida é importante para Jesus. Continue falando de Senhor Jesus Cristo. O segundo item que nós encontramos nesse texto aqui é sobre o encorajamento que ele fala no versículo 35 assim. Não dizeis vós ainda que há 4 meses até que vem a ceifa, eis que vos digo, levantai os olhos e vede que as terras estão brancas para a ceifa. Levanta seus olhos, meu irmão. É tempo ainda de falar de Jesus, vivemos tempo de pandemia, mas não se esfrie. Continue glorificando a Deus, que essa chama de falar de Cristo não morra dentro de você, não se apague. A Bíblia diz assim que nós não podemos entristecer o Espírito Santo que está dentro de nós. Continue a deixar arder. Continue deixando desabrochar a salvação em você para que se propague o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cristo nos encoraja, nós estamos na labuta. Diz assim, não dizer vós que ainda há 4 meses que até que vem a ceifa, eis que vos digo, levantei vossos olhos, olha, levanta as terras, já estão brancas para ser. Continua. O terceiro ponto que nós encontramos aqui nesse texto é no versículo 39, que diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Homens são conduzidos a Cristo de várias maneiras. Nós encontramos que homens imperfeitos, Tomé, precisou ver para quê? Pedro negou a Jesus Cristo. Judas o traiu. Do Getsemane todos abandonaram. Todos fugiram. Todos fugiram. E Cristo ficou sozinho naquela época. Digo assim, mas todas essas pessoas, no livro de Atos, nós vamos encontrar que eles voltaram a falar de Jesus Cristo. O que negou, testificava de Cristo. O Paulo, que era perseguidor de cristãos, testificava de Cristo. Então, nós encontramos o discurso de Pedro no livro de Atos. Então, homens são conduzidos a Cristo de várias maneiras. E nós temos que estar na frente de batalha falando de quem é Jesus. Não podemos esquecer que Ele é o nosso Salvador, que nos salvou, que nós temos que propagar as boas novas do Evangelho. Quando Zaqueu se colocou ao alto de uma figueira para ver Jesus, Cristo falou, olha, Zaqueu, desce daqui que eu te convém pousar na tua casa. Ele recebeu gostoso em seu lar. E Zaqueu disse assim, Senhor, se alguma coisa eu tenho desfraudado, eu restituo quadriplicado. Cristo falou, hoje veio salvação nessa casa. Pois esse também é filho de Abraão. O filho de homem veio buscar e salvar se havia perdido. Então não se esqueça, nós temos que testemunhar. Não guarde para você essa pérola chamada Senhor Jesus Cristo. Fale de Cristo. Propague o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, fale de Cristo. Paulo diz assim, longe de mim gloriar-me, anunciar na cruz de Cristo. Glorice sim, meu irmão, mas glorice na cruz do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, nós temos uma missão. É falar, é propagar, é honrar
o nome do nosso Salvador, glorificando a Cristo, testemunhando e falando. Isso é uma missão nossa. É isso que nós temos que fazer para a glória de Deus. Amém. Fiquem em paz. Para a glória de Deus. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagro aqui perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti. Oh, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.